Oi, meu nome é Nicole Castelo Branco, sou aluna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri. Faço parte de um projeto chamado Projeto Escola de Anatomia Humana. Nosso principal objetivo é levar sempre conteúdos bem didáticos para vocês sobre a anatomia humana. Esse projeto é orientado pela professora Cristiane Marinho e a aula de hoje vai ser sobre a anatomia do estômago. Bem, para falar um pouco sobre a anatomia do estômago, é importante que a gente saiba o que é o estômago. O estômago, ele é essa porção expandida do trato digestório, principalmente ele adquire esse formato de bolsa. Quando ele recebe o alimento, quando ele apresenta esse esvaziamento, ele tem uma espessura um pouco maior do que o esôfago, que é esse duto, que conduz o alimento da cavidade bucal para o estômago propriamente dito. Quando ele tem o alimento dentro dele, ele adquire esse formato e ele vai exercer principalmente uma função de processamento físico e químico do alimento. Quanto ao processamento físico, a função dele vai ser a contração da musculatura lisa, né? Movimentos peristálticos, para misturar esse alimento junto ao suco gástrico. Esse suco gástrico, predominantemente a função dele, a composição dele é ácido clorídrico, juntamente com enzimas também. Então, a digestão química já é esse processo que a gente começou a falar, que é o ácido clorídrico e as enzimas exercendo a quebra da composição proteica do alimento que foi ingerido. Além disso, é importante que a gente fale um pouco sobre onde o estômago se localiza na cavidade abdominal. A cavidade abdominal ela é dividida em quadrantes. Nós podemos encontrar principalmente o estômago, lembrando que a localização do estômago ela varia dependendo do biotipo da pessoa, ou seja, do formato do corpo da pessoa. Mas as regiões que ele se encontra predominantemente seria a região 2, que é a região que nós chamamos de epigastrio, a região 5, que nós chamamos de região umbilical, a região 3, que seria o hipocôndrio esquerdo, e o flanco esquerdo, que seria a região 6. Dependendo das porções, né, diferentes porções do estômago vão se concentrar geralmente nesses quadrantes, lembrando e reforçando que isso depende do formato, né, do corpo de cada pessoa. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre as regiões anatômicas, né, do estômago propriamente dito. Estava localizando aqui o mouse. Vamos começar a falar um pouco sobre a cárdia. A cárdia, ela é essa região anatômica em que o estômago ele vai receber o alimento que veio pelo esôfago. Então, seria o primeiro ósteo que o estômago apresenta, seria a cárdia. Essa abertura existe uma riqueza muscular para o controle da entrada desse alimento. O fundo gástrico, que é essa região mais cranial do estômago, a incisura cárdica, que é uma fenda entre o esôfago e o fundo gástrico, o corpo gástrico, que é essa região predominante mais abaixo do estômago. Você observa no fundo gástrico, principalmente salientado em verde, a presença das pregas, né? São essas fissuras, essas fendas longitudinais, lembrando que elas se expandem e elas tendem a sumir quando você tem um estômago que está cheio e está exercendo a sua função digestiva. Em direcionamento do corpo, já nós temos mais abaixo o antro pilórico, que é a região que vai acomodar esse alimento, já no processo mais finalizado da digestão dentro do estômago. A condução desse alimento acontece pelo canal pilórico em direção ao piloro propriamente dito, que é esse anel musculoso, esse esfíncter, que vai controlar a saída do conteúdo gástrico, né, que nós chamamos de quimo, que adquire uma composição mais líquida por ter se misturado ao ácido clorídrico, e ele vai direcionar em direção ao duodeno. Além disso, nós temos também uma incisura, que é a incisura angular, que é essa região, essa fenda também aqui entre o duodeno e a curvatura menor. Lembrando que a curvatura menor é essa região, essa margem côncava que é uma margem menor, e nós temos também a margem maior, como o próprio nome diz, sugestiona, mas ela tem esse formato convexo e ela se direciona à porção direita, já conduzindo o alimento para próximo do duodeno. Bem, dando continuidade, nós vamos falar um pouco agora sobre como o estômago se localiza dentro da cavidade abdominal e a sua relação com outros órgãos. O estômago, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele é um órgão intraperitoneal. O que seria um órgão intraperitoneal?
Um órgão intraperitoneal é um órgão completamente envolto por peritônio. O peritônio, ele é essa membrana serosa que reveste alguns órgãos são revestidos completamente e outros órgãos são revestidos parcialmente. No caso do estômago, como vocês podem ver aqui, ele é completamente revestido por peritônio visceral e as relações anatômicas que ele tem com os órgãos dentro da cavidade. Anteriormente, por exemplo, nós temos o diafragma, nós temos o flanco esquerdo do fígado um pouco mais acima. Inferiormente, nós temos o colo transverso do intestino grosso. Posteriormente, nós temos a bolsa omental. Lembrando que bolsa omental, nós temos uma bolsa omental menor, que também apresenta relação com o estômago, e uma bolsa omental maior, que ela vem desde uma porção posterior do estômago e se estende como uma bolsa de tecido adiposo, uma cortina de tecido adiposo diante dos intestinos grosso e delgado. Quanto à irrigação do estômago, a curvatura menor ela apresenta uma riqueza principalmente de ramos da artéria gástrica esquerda e da artéria gástrica direita. Já a curvatura maior do estômago, ela é irrigada principalmente por ramos, né, predominantes provenientes da artéria gastromental direita e da artéria gastromental esquerda. Por fim, nós vamos falar um pouco sobre o estômago e as relações patológicas, né? Algumas questões patológicas que ele apresenta. Uma das principais, vocês já devem ter ouvido falar, é a gastrite crônica. A gastrite crônica ela é uma inflamação, né, na parede, na mucosa estomacal, e essa inflamação ela pode se dar por diversos fatores: alcoolismo, tabagismo, estresse, e um dos principais fatores é a infecção por uma bactéria, essa bactéria é chamada Helicobacter pylori. O diagnóstico, né, o conhecimento de que o indivíduo apresenta uma gastrite crônica acontece por um exame chamado endoscopia, né, inserido um tubo. Esse tubo apresenta uma luz e uma câmera para visualizar exatamente a mucosa estomacal, se ela apresenta alguma inflamação. A gastrite crônica, ela é uma inflamação que ela é menos severa do que uma gastrite aguda, mas ela é mais persistente do que uma gastrite aguda. Isso acontece principalmente pela Helicobacter, como eu citei anteriormente. A Helicobacter, ela exerce alguns mecanismos dentro do estômago que alteram o pH estomacal e estimulam uma hiperacidose dentro do estômago. E isso acaba gerando, pode desencadear ulcerações, né? Lesões ainda maiores em cima de uma mucosa que já está danificada e já está inflamada, desencadeando o que a gente chama de úlcera péptica. A úlcera péptica são exatamente essas lesões de formato mais arredondado, como na imagem aqui. Elas costumam se localizar no antro pilórico, no duodeno, e elas podem desencadear também sangramentos. Os sangramentos eles podem ser graves, são preocupantes. Então, eu espero ter sido esclarecedora e didática durante essa videoaula. Aqui estão as referências em relação à questão anatômica e patológica do estômago que eu citei ao longo desse vídeo. Espero que tenham gostado e um grande abraço.